como se dá o processo de aprendizado, que é de fato aprender, estratégias que a gente usa para poder possibilitar ou maximizar a capacidade de aprendizado que a gente já tem. Greetings and love. Greetings and love. Greetings and love. You know who this is. Caleb, your teacher. Greetings and love. Meu nome é Caleb e eu sou o seu teacher porque eu me importo com você. E aprender é criar essa nova sinapse, né? Essa nova possibilidade ali para esse caminho. Para que isso aconteça, a gente precisa estar num estado de permeabilidade. Eu gosto de trabalhar essa permeabilidade, eu tenho uma forma que eu meio que desenvolvi para chegar até ela. Mas pensa comigo, eu associo muito isso ao plantio. Para que um grão se torne semente e a semente se torne planta, eu preciso primeira coisa que eu faço é afofar a terra, né? Então eu torno a terra permeável para que o grão entre ali e ao sentir a vibração da terra e se tornar semente, ele possa criar raízes e crescer em direção ao sol. Né, segundo Platão, para Platão, sol é a ideia do bem, é a ideia do conhecimento supremo, é a ideia do mundo das ideias, né? Então, para que isso aconteça no aluno, ele tem que estar permeável, ele tem que estar nesse estado de permeabilidade. E já entra num outro assunto, que é o que eu mais trabalho com os meus alunos hoje em dia, que é o que eu chamo de comunicação profunda, é o treinamento de comunicação profunda. A gente vai treinar, o objetivo final é que eu consiga ser o máximo de mim mesmo falando inglês, que eu consiga transmitir o máximo realmente de quem eu sou. Se eu concordo, eu concordo, se eu discordo, eu discordo, se eu tenho uma ideia diferente, eu tenho uma proposta, eu sou capaz de colocar sobre a mesa a proposta que eu tenho. Né, existe essa ideia de que nós somos pessoas diferentes em idiomas diferentes, né? Existe essa ideia desde Shakespeare. Shakespeare falava que quando nós aprendemos um novo idioma, nós adquirimos uma segunda alma, um segundo espírito. Eu gosto, acho bonito isso. Mas eu acho que dá para aproximar quem eu sou em português de quem eu sou em inglês a partir do meu aprofundamento na habilidade, na capacidade de transmissão de informações, de pensamentos, né, de sentimentos. Então, esse é o nosso treinamento. Comunicação profunda é o treinamento que eu utilizo para que a pessoa seja capaz de transmitir uma ideia que ela realmente tem aquilo que vai ao coração dela. Então, nas nossas aulas, a gente vai falar de ideias profundas, né? Eu falo sobre paternidade, eu sou pai, então tenho propriedade para falar sobre isso. Falo sobre masculinidade. A gente fala sobre assuntos que são do interesse da pessoa, principalmente. Né? Às vezes a pessoa gosta de esportes, às vezes a pessoa gosta de trabalho, a gente fala sobre trabalho, mas sempre de uma forma profunda. Numa aula, um dia desse, a gente estava falando sobre o Michael Jordan, com um aluno que gosta muito de basquete. Ele estava jogando golfe, e a gente falou sobre o fato dele, no vídeo que a gente colocou, ele fala muito sobre a competitividade. E a gente abordou isso, a gente discutiu sobre isso, né? Esse aspecto de competitividade, se ele é realmente benéfico para o ser humano. E eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? Aliás, tem 2 vídeos falando sobre isso, só procurar no meu canal que você vai encontrar. Né? Eu já levantei essa bola aí para a gente pensar a respeito disso. Então, a gente vai sempre aprofundar a conversa. E daí, além do nosso objetivo final, isso tem objetivos e tem benefícios intermediários. Um deles é, a partir da pessoa estar nesse estado de permeabilidade, ela entra num lugar imaginário que a gente em inglês chama de safe space, o espaço seguro, onde a pessoa pode se abrir, ela pode falar sobre coisas profundas e às vezes coisas íntimas, porque eu também falo sobre coisas profundas e coisas íntimas durante a nossa aula, né, guardadas devidas proporções. A gente fala sobre coisas que vão ao coração, memórias que a gente tem, coisas que a gente gostaria, sonhos que a gente tem, né? E isso tem um aspecto muito peculiar. O que é o estresse? O que é o estresse? O estresse é um mecanismo que o nosso corpo tinha na antiguidade, mais distante, quando a gente precisava ligar um modo turbo
para lutar ou fugir. Eu fujo da onça ou luto com o urso. Então o nosso cérebro redirecionava o sangue para os nossos membros, né, para as nossas mãos ou para as nossas pernas, para que a gente lutasse ou fugisse. O sistema responsável por isso no nosso cérebro é o sistema simpático, né, ele redireciona o fluxo sanguíneo. Eu fico literalmente menos pensante e mais agente. Eu preciso dar movimento para o meu corpo. Se eu não dou movimento para o meu corpo, eu fico ansioso. Eu sinto ansiedade. O estresse, ele pode gerar ansiedade se eu não dou movimento para o corpo. E isso é o oposto absoluto do que a gente quer em sala de aula. Eu até chego a pensar que o estresse é talvez, o maior inimigo do aprendizado. A gente não aprende em estado de estresse. Estresse em inglês pode significar esticar algo ao máximo, né? Eu estou estressando aquilo, ou apertar algo também pode ser estresse. Então, enfatizar algo também pode ser estressar, né? Em inglês. Então, o estresse é um dos maiores inimigos. E como que eu faço para ativar o oposto disso, né? Que chama sistema parasimpático. Eu demonstro para a pessoa que ela está novamente num lugar seguro. Ao estar num lugar seguro, ao ir aos poucos entrando nesse lugar seguro, ela ativa o sistema parasimpático e esse sistema redireciona o fluxo sanguíneo para o cérebro, que novamente deixa o nosso cérebro, que já estava permeabilizado, deixa ele agora irrigado, ativado. Especialmente determinadas áreas, se a gente está falando de uma memória, ele vai talvez para uma área afetiva, para uma área emocional. Se a gente está falando de uma possibilidade, talvez ele vá para a área criativa, o sangue vá para essa área mais criativa do cérebro. Mas o que importa é que o cérebro fica irrigado e permeável, propiciando, sim, uma aprendizagem profunda. Porque eu gosto de trabalhar com os meus alunos aprendizagem que fica, aprendizagem que vai para a vida. Inclusive, Platão falava uma coisa que eu gosto mais, outra coisa, né? Platão falava assim que tudo que acontece na nossa vida, todos os eventos agradáveis, positivo, negativo, construtivo, destrutivo, vida, morte, tudo a gente consegue extrair um princípio que a gente consegue aplicar em qualquer área da nossa vida. A gente, com aquele princípio, eu consigo retirar esse ensinamento, esse princípio, e aplicar isso, esse conhecimento, essa sabedoria em outras áreas da vida, e eu procuro fazer com que as minhas aulas enriqueçam essas pessoas, esses meus alunos, esses seres humanos, esses universos, de princípios que eles vão poder sempre aplicar em outras áreas da vida. Então, a nossa conversa profunda gera todas essas possibilidades, né? A permeabilidade, o espaço seguro, uma troca sincera, a capacidade de transmitir a mensagem que eu quero transmitir de fato, de ser intencional. E ainda eu consigo, quando a pessoa ela está nesse estado à vontade, relax, né, lay back, a pessoa comete mais erros. Então eu consigo também observar tecnicamente, né? Pego ali a minha canetinha, o meu papel e observo tecnicamente, present perfect. Beleza, nossa, a pessoa não está utilizando bem ali o simple past para falar do que ela fez ontem, né? Ontem fui na balada, ontem tomei um café, não está falando certinho, vamos abordar esse present perfect, esse simple past aí, vamos trabalhar, seja o que for, né? A gente consegue saber vocabulário, a gente trabalha muito pronúncias e aspectos mínimos do vocabulário também, isso também é muito importante, a gente consegue trabalhar isso e observar isso, fazer um diagnóstico mais preciso daquilo que a gente precisa trabalhar mesmo através da comunicação profunda também. Esse treinamento é o que eu mais venho desenvolvendo com os meus alunos, e ele é muito amplo e ele vai cada vez mais se desenvolver, cada vez mais ele vai ser amplo e abranger e abarcar mais coisas. Ele vem dando certo, os meus alunos demonstram, né,
fica muito emocionados nas nossas aulas, eu também fico muito emocionado, e eu sinto que isso me proporciona uma capacidade de servir mais ainda aos meus alunos, servir de forma cada vez mais profunda, e como eu venho dizendo, esse é o objetivo da vida que a gente compartilha, né? O servir e o desenvolver. E eu consigo contribuir de fato com o desenvolvimento desses meus alunos, eu consigo servi-los e assim também me desenvolver rumo à sabedoria, rumo ao conhecimento profundo, né? Rumo às virtudes, rumo à maturidade. Eu acho que a direção que a vida toma, né? A vida vivida da forma que eu acho que a vida pensou que ela deveria ser vivida, é rumo à maturidade. E se você gostaria de ser esse aluno, de estar nesse quadro de alunos que aprende dessa forma, que passa por esse treinamento de comunicação profunda, com encontros semanais e com aulas gravadas, por um preço bastante acessível, uma mensalidade bastante acessível de fato. De fato, eu penso de uma forma que seja possível que um trabalhador ou uma trabalhadora tenha condições de fazer essas aulas de inglês, né? Porque o inglês é para todos. E é para você também, é com você que eu estou falando, você mesmo. Se você quer aprender inglês para o seu lazer ou para o seu trabalho, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, teacher.caleb. Lá você também vai encontrar vários vídeos com dicas e com outras histórias pessoais e muitas coisas. Do inglês também, vídeos em inglês, vídeos em português sobre inglês, sobre a vida. Entre em contato comigo, vamos fazer uma aula experimental. Deixa eu entender como que eu vou poder te ajudar a revolucionar a sua própria vida, a sua própria história. Mas, sobretudo, speak from the heart.